Seja muito bem-vindo ao nosso canal Papo de Governante. E hoje, recebendo dois ilustres convidados, vamos falar sobre rol de governança familiar, né? Sucessão em empresa familiar, enfim, né? Continuidade. E, normalmente eu não tenho esse formato, mas hoje, para mim, é uma satisfação. Primeiro, que eu vou fazer um podcast com uma pessoa que eu amo, meu irmão, João Paulo, detetive imobiliário. E segundo, um cara extraordinário que eu já acompanho há muito tempo, uma autoridade gigante na internet, enfim, que tem impactado milhões de pessoas, né? O meu dileto amigo, meu mentor, Ivan Maia. Professor Ivan, seja muito bem-vindo ao nosso canal. João Paulo, doutor João Paulo, detetive imobiliário, seja muito bem-vindo. Obrigado, vamos lá. Vamos lá, vamos falar sobre holding, vamos falar sobre governança familiar, sobre continuidade, né, João Paulo? Coisa que você fala muito lá no seu canal, né? Exatamente, sobre proteção, perpetuação do legado. Acho esse tema extremamente importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? De que você proteger o que você conquistou na sua vida e proteger também o seu legado, que é um dos pontos mais importantes aqui. E fala muito de patrimônio, Ivan, mas aí tem um negócio chamado conflito. As empresas, as pessoas brigam numa dificuldade, numa facilidade, Ivan. O que acontece, pô? É porque elas não vivem bem com elas mesmas, né? 98% das pessoas, sejam empresários ou não, eles primeiro não sabem quem são, né? Tem uma crise de identidade violenta. Uhum. E com isso, quando você não sabe quem você é, aí você fica tentando convencer todo mundo. E quando você está convencido, você não precisa convencer ninguém. Você segue o seu caminho. Tá de boa. Tá muito boa. Tá de boa. Aí, João Paulo, você trata muito lá das questões patrimoniais, mas você tem muitos desafios lá, que são esses conflitos, muitos velados, inclusive, né? Exatamente, Geraldo. E falando quem é você, quem somos nós, eu acho o seguinte, as pessoas veem muito na internet aquele cara que é o seguinte, ele virou especialista da noite para o dia, e aí não entende, às vezes, muito da história de cada um profissional. Mas mais do que da história do profissional, ele tem que entender de onde que ele veio, né? E algumas pessoas sabem de onde que nós viemos, qual que foi a nossa história. E realmente a nossa história, eu acho que é a história de muitas pessoas, né? E eu acho que hoje, um momento também tão crucial com um professor aqui, que lida de pessoas, de negócios, de empresas, de legado, acho que é importante demais a gente falar sobre de onde que nós viemos, um pouco da nossa história, um pouco da sua história, que é também inspiradora, não só para mim, mas para diversas pessoas que eu tenho certeza que já te admiram e outras pessoas que irão conhecer hoje um pouco da sua história também. Professor, esse cara tá de sacanagem, vocês estão armando para mim. Eu tô achando, para com isso. O senhor tá sabendo de alguma coisa, professor? Eu tenho 3 perguntas para você. Ah, para. Entendeu? 3 perguntas. Eu sei que isso é bom em responder perguntas. São dúvidas que eu tenho. É mesmo? O podcast é seu, mas eu sou convidado, mas o convidado também pode fazer pergunta. Minha pergunta como que tudo isso começou? Por exemplo, eu sei quem você é hoje. Eu te conheço há quase 10 anos, te admiro muito também, admiro a sua trajetória, mas eu conheço um pouco da sua trajetória. Então a primeira pergunta você chegou até onde você chegou? Foi sorte? Você é sortudo? Porque as pessoas dizem é sortudo. Segunda pergunta, como que era Geraldo quando criança? Porque a nossa infância diz muito sobre quem nós somos hoje, né? E terceiro, quando foi e o que foi que fez você tomar a decisão que te trouxe até aqui? São essas 3 perguntas. Você pode juntar todas se você quiser. Vocês arrumaram para mim, viu? O papo aqui, gente, é falar de governança, rol de governança, mas já começaram aqui, já deram na jugular. Pois bem, primeiro eu acho que essa questão de sorte, né? Eu converso isso muito com o João Paulo sobre a questão de sorte, né? Ela é muito companheira do trabalho, né? Eu acho que desde cedo muito isso, a sorte sempre está muito próxima da gente, né? Para mim, o que é sorte? É quando a preparação encontra o conhecimento, né? Eu chego lá, por exemplo, nossa senhora, você recebeu agora um convite para ser um professor e vai ganhar 100 mil reais. Pô, mas você é um cara muito sorte, um professor ganha 100 mil reais. Eu acho que os professores têm que ganhar bem mesmo, né? Mas eu acho que você não ganha tanto. 100 mil reais, você é um cara de sorte, mas só que tem um detalhe. Você tem que falar mandarim. Então, a sorte, para mim, é a oportunidade de ser professor, ganhar os 100 mil reais, mas eu tenho que saber mandarim. Então, é muito nisso.
Então não adianta nada, né, chegar uma oportunidade se você não estiver preparado, né? E vem muito, Ivan, também da questão de você, né? Ninguém nasceu assim, você é moldado, né? Você vai se moldando com a vida. Eu converso isso muito na minha família, né? Eu tenho 2 filhas e sou muito bem casado, amo a minha esposa, etc. A gente conversa muito sobre isso, né? De você ir se moldando. Porque, veja, Ivan, você, para ser advogado, você fez um curso de direito, ficou 5 anos, depois teve até uma prova do OAB. Para você ser médico, você estudou, acho que são 6 anos, depois tem que fazer mais uma residência, etc. Tal. Não existe curso para ser pai. Só precisa copular. E os bichinhos nascem. Então, o meu avô errou com meu pai, com certeza. O meu pai errou comigo. E eu erro com os meus filhos. Mas todos nós queríamos acertar. Às vezes eu brinco, e o João Paulo mais ou menos sabe dessa história. Eu acho que meu pai, se fosse hoje, eu acho que meu pai seria até preso, sabe? Porque nós começamos a trabalhar muito cedo, sabe? Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde muito cedo. E não era era por necessidade. Rapaz, o negócio foi difícil lá atrás. Foi muito difícil lá atrás. Você fez 3 perguntas. A sorte, de onde que eu vim, e a outra que eu acabei me esquecendo. A terceira pergunta foi: qual foi o momento, qual foi a decisão que te trouxe até aqui? Ivan, tem uma imagem na minha mente. Isso foi em 1985. 40 anos. Nós estamos gravando esse episódio aqui em agosto de 2025. Então, exatos 40 anos. Rapaz. Minha mãe me trouxe. Eu sou do interior de Minas Gerais, né? Uma cidade pequena aqui, claro que eu tenho muito orgulho de ter nascido lá. Eu queria ser alguém, assim, no sentido assim, de estudar, enfim, buscar. Porque lá atrás, gente, hoje você tem faculdade, você faz curso, enfim, se você tiver um celular, meu amigo, você está conectado com o mundo. Só que antes não era assim, não funcionava assim. E aí eu estava trabalhando numa fazenda lá, assim, né, como trabalhador rural mesmo, né, com 15 anos, e eu queria mais, né? Eu falei, não dá, a vida né, tem que ter uma outra vida atrás da serra, sabe aquele negócio? Sim. Que lá na minha região é tipo um vale. Uma bacia, vale, né? Como se fosse uma bacia. Não é um vale, assim, uma bacia. Tinha muita serra, né? Então a gente falou, tem que ter uma vida atrás da serra ali, né? Eu quero subir naquele monte, eu quero ver o que tem atrás dessa serra. E essa serra, para mim, era o mundo. Não era aquela serra fisicamente considerada, até porque eu conhecia aquela serra muito bem, eu ia para lá sempre, enfim, né, meu pai, a gente trabalhava lá e etc, etc. E aí com os 15 anos, falei, cara, essa vida aqui eu tenho que enxergar atrás da serra, né? E aí eu falei, mas você não tem conhecimento, questão de datilografia, tinha curso de datilografia, Ivan? E aí eu entrei... nem sabe hoje o que é isso. Não tem isso, né? Aí, Ivan, eu fui lá para fazer o curso de datilografia, fiquei 1 mês. Isso era janeiro de 1985. Né? Não acredito que eu tenha errado a data. Eu lembro que eu saí em dezembro, então só pode ser janeiro de 85. Fiquei lá 1 mês e ficava nessa escola de datilografia o dia inteiro. Chegava tipo 6, 7, 8 horas da manhã e ficava até o final da tarde, porque eu tinha que me preparar, porque em fevereiro eu tinha que estar em Belo Horizonte, enfim, começando a minha vida. Mal sabia o que eu ia enfrentar aqui, né, que nunca foi fácil. Acho que a vida de ninguém foi fácil. Resumindo, Ivan, fiquei lá 1 mês, no final do mês eu comprei a escola de datilografia com o meu acerto, né, que eu tinha recebido um acerto do emprego, tal, e as minhas irmãs foram trabalhar, tocar. Só que tem um detalhe, eu não tinha idade para ser dono de empresa. Sim. Eu estava fazendo ali 16 anos, o meu pai, então, me emancipou, e foi ali que eu criei, né, a minha primeira empresa. E foi ali também, naquele ano de 1985, 86, né, não sei certinho ali, eu acredito que tenha sido 85, é que minha mãe me trouxe. E aí eu cheguei aqui em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, vindo pela 040, e cheguei à noite, vi tudo iluminado. Falei, gente, esse negócio é grande. Rapaz, eu falei, gente, mas tem lugar de eu prosperar nesse negócio aqui, né? Será que essa é a serra que eu tô
que eu estava procurando, essa é a imagem atrás da serra que eu estava procurando, e ali começou a minha história, e ali foi realmente um marco, né, que para mim fez muita diferença, né? Geraldo, tem várias histórias, eu sou, né, o caçulo da família, e eu me recordo muito porque, né, o nosso pai nos ensinou sempre a fazer negócio, né? Desde pequena a gente levava araticum, né, que é uma fruta típica do Cerrado, né, alguns chamam panã, para você vender lá na feira e você ter o dinheiro. E você, com poucos, né, 16 para 17 anos, você já tinha uma empresa. Isso foi um primeiro passo que, na minha visão, que você foi também uma pessoa de referência na nossa família, porque é o seguinte, você abriu as portas para a gente aqui em Belo Horizonte. Você no segundo da família, né? Primeiro o Elvésio, você abriu as portas para as minhas irmãs estudarem aqui em Belo Horizonte. E tem alguns desafios, né, que eu me recordo, eu era jovem, bem jovem, mas eu me recordo que era a dificuldade para estudar, né? Porque hoje você tem várias bolsas, né? Para você fazer uma faculdade, né? E antes não tinha, era particular ou federal. E particular era, salvo engano, acho que só tinha a PUC e a Milton Campos, salvo engano, nessa época. Isso. Mas você, nessa época, eu lembro que a gente tinha que abater né? O meu pai, né? Abatia uma vaca lá e você vendia a carne. E como é que você trazia essas carnes para cá? Me conta um pouco sobre isso aí. Eu acho que hoje seria até preso. Hoje seria até preso. Pois é, a escola da geografia foi mais assim para... Eu comecei, né? Eu comecei e tal, mais para minhas irmãs que estavam fazendo lá o ginasial, não sei como é que... antes era segundo grau, hoje é o ensino médio, né? Mas antes era segundo grau, né, professor? E aí lá, então, eu tinha duas funcionárias que eram minhas irmãs. Mas eu não recebia, não, era elas que recebiam e tal. Mas foi a minha experiência, né? Só que aí eu vim, Ivan, aí eu fui receber meu primeiro salário. Um salário mínimo. Aí eu fiz a conta e falei, cara, não vai dar para eu viver com isso aqui, não. O que eu vou fazer, cara? Não dá. Né? Eu vim porque eu tinha que abrir portas também, né? Por quê? Para os meus irmãos. Nós somos em 6. Né? Então, minhas irmãs, ó, eu vou enfrentar esse negócio lá. E uma loucura, quando eu cheguei aqui, eu fui morar com a minha tia, mas minha tia não sabia que eu ia morar com ela, né? Só eu sabia que eu ia morar com ela. Cheguei, não tinha telefone, eu cheguei, Ivan, e ela não estava em casa. Putz, mas onde que eu vou ficar? Eu vou ficar aqui na porta mesmo, ela vai chegar um dia, né? Aí fiquei o dia inteiro lá e tal. À noitinha, né, o pessoal todo olhando, a pessoa me perguntando lá e tal. Eu falei, não, então tem muita gente bacana no mundo, né? Sim. Não, fica aqui em casa. A vizinha me chamou, nunca me viu, e a gente tem muito isso, mineiro, eles sempre levam um queijo, um pouco de doce, né? Eu falei, eu já vou fazer um pagamento aqui, né, para adocicar essa minha abordagem aqui, essa minha... como se fosse um Airbnb, né, naquela época. Fiquei lá na casa dela, acho que 4 dias, até a minha tia chegar. E aí eu comecei a trabalhar. Eu tive 2 trabalhos assim aqui na cidade, informais. Esse que eu entrei, que eu comecei como boy, como faxineiro, me tornei sócio, igualdade de proporção com o fundador. E esse agora, o escritório que a gente tem, enfim, nós temos outros sócios. Foram os 2 locais que eu me estabeleci profissionalmente. Os outros eram negócios periféricos, eu tenho vários outros negócios periféricos. Só que aí o primeiro emprego, né, o primeiro salário, não dá para eu viver com esse valor aqui. O que eu posso fazer? E eu lembro que era o governo Sarney. Tinha uma inflação absurda. Chegou, Ivan, não sei se você lembra. 40, 70. Loucura. E faltou carne, João Paulo. Tava faltando carne, tinha fila. Aí eu vi a primeira oportunidade, aliás, a segunda, né? Eu comprei a escola, eu vi a segunda. Falei, caramba, esse negócio é interessante. Aí o que eu fiz? Eu arrumei aqui umas pessoas, eu cheguei lá e falei, pai, eu preciso de um aval aqui do senhor. Aí meu pai me garantia, eu comprava ali, ao longo do mês, eu comprava boi, e eu mesmo abatia, eu ia no final de semana, abatia o boi, e fatiava o boi. Mas como é que eu vou transportar o danado do detalhe, boi? Né, Geraldo? Você ia daqui de Belo Horizonte de ônibus, né? Não tinha nada disso de carro ainda, né? Ô, Ivan, aí eu abati o boi, tal, eu comprei umas caixas de isopor bacana, tal,
colocava o gelo, colocava no ônibus e chegava na rodoviária e tinha que arrumar uma Paraty. Eu já conhecia o cara, já tinha conectado com o taxista. A Paraty ia ter um maleiro ali, um bagageiro grande, colocava essas 2 caixas de 100 litros e aí eu saía distribuindo, né? Ali eu montei uma fábrica de hambúrguer ali já. Aí eu comecei, eu tinha meu salário e comecei ali e tal, até aquele negócio e apareceu uma oportunidade, Ivan, que era um senhor estava vendendo uns lotes lá na nossa cidade, e aí eu já tinha um dinheirinho ali no primeiro ano, 6 meses ali, eu já tinha um dinheirinho, né? Não era só com o salário. Meu amigo, não é fácil, a vida não é fácil, a sua não foi, a minha também não é, né? Eu tô te contando isso pra gente chegar lá na frente, o que aconteceu. Apareceu um negócio de uns lotes, cara, eu não tinha dinheiro para comprar aquele lote todo, eu falei, mas isso é uma oportunidade. Era, acho que, não sei quantos, mas em torno de 30 lotes, não era um lote, né? Falei, cara, o máximo que vai acontecer é acontecer nada. O que eu vou perder com isso aqui, né? Tinha uma multa, tal, vou perder essa multa, mas acho que dá para arriscar. Comprei os 30 lotes, né? Fiz um movimento, fiz um tanto de faixa, Ivan, porque na época era tudo mato, né, Ivan? Não tinha Instagram, não tinha meta na época não, né, Ivan? O WhatsApp nem pensar, né? No WhatsApp não existia. Aí, João Paulo, eu fiz um tanto de faixa, né? E fomos lá para minha cidade, tal. No primeiro final de semana eu vendi 6 lotes. Que né? sorte, hein? Que sorte. Que sorte. Vendi 6 lotes, ou seja, 20% do meu negócio. Então eu já tinha o dinheiro para pagar a prestação e comprei, João Paulo, naquela época, o meu primeiro veículo, que foi um golzinho, João Paulo, a ar, né, um golzinho, mas agora eu já tinha, então, um meio de locomover e já tinha porque estava devendo, né, um patrimôniozinho, mas já tinha... É chamada alavancagem patrimonial, né? Exato. E é isso, mas é muito bacana, sabe? Eu coloquei faixa na cidade e tal, e vendi 6 lotes. Falei, opa, já deu uma respirada, já tem um carro, aí o carro facilitou, que eu já passei a levar, então, eu continuei com as carnes, porque o mercado era muito bom, o mercado era extremamente comprador. Aí eu já conectei com uma senhora que tem tem um bairro aqui na nossa cidade, em Belo Horizonte, chamado Barro Preto, e a senhora tinha um restaurante. Falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um combinado, a senhora tem toda a estrutura, toda a carne de primeira, eu já estava me apresentando como empresário sabe? Já tinha até um carro, né, Ivan? E falei, olha, vou vender toda a carne de primeira para você, servir aqui para os seus clientes, e a carne de segunda, que hoje nem se chama mais disso, né? Mas aquela carne que não se faz bife, nós vamos fazer um hambúrguer, beleza? Nós vamos ser sócios, a senhora faz tudo, eu forneço a matéria-prima, a senhora entra com a mão de obra, a senhora já tem os freezer aqui, tudo direitinho, e eu vou ser o vendedor à noite. Eu já tinha até um meio de distribuição. Quanto descansa, carrega pedra. É, né? Por aí. Então essa é a vida, meu amigo. Começou desse jeito. Que né? Sorte, não? Sorte, né? Sorte sorrindo para você. Você é sortudo. Gente. Por aí, cara. A vida é desse jeito. Os tolos e preguiçosos, quase não tem no mundo. Eles diriam que você nasceu com o nariz virado para a lua, né? Não é todo mundo que tem essa sorte. Teve um que falou assim, tem gente que nasce com aquilo virado para a lua, o outro nasce com a lua dentro daquilo. O cara já me falou isso, acredita? Acredito. Nessas idiotas falam idiotices, o tempo todo eles falam. Por isso que eles são idiotas, né? Agora, me conta aí, Geraldo, como é que você foi daí? Como é que você chegou onde você está? Por exemplo, em que momento você escolheu o direito? E uma vez dentro do direito, o que te fez ir para a governança familiar? Sim. Na realidade, eu queria ser veterinário, né? Porque eu lidava com bicho, etc. Né? Nasci na roça, no mato, etc. E vim com esse intuito e até cheguei a fazer vestibular, né? Não passei e tal. Como eu fui trabalhar no escritório de advocacia, eu acabei sendo influenciado. E, esse negócio de direito é interessante, né? Mas sempre um olhar muito de negócio, de empresa, assim. Porque o que acontece? As faculdades, elas ensinam muita técnica, né? Por exemplo, igual o professor. Né? O professor é o mestre. Mas, às vezes, o mestre, sob o ponto de vista financeiro, às vezes ele nem tem, assim, constrói muita coisa com a sabedoria que ele tem. Ele sabe tanto, mas ele não consegue transformar aquilo. Eu sempre pensei muito aliar o conhecimento e transformação disso em riqueza. Riqueza não só para mim, mas em riqueza também para impactar as outras pessoas. Porque eu acho que quando você cresce, você leva muitas pessoas com você. Ivan, quando eu era pequeno,
e aí respondendo a segunda pergunta, nós tivemos um problema sério na nossa família, que foi um problema relacionado à sucessão. Eu era muito pequeno e tal, na sucessão lá dos meus avós, e teve muito conflito, teve muita briga, sabe? Assim, eu lembro meu pai com os irmãos dele, algo assim muito forte, e aquilo me marcou muito. E na faculdade eu sempre, não sabia o motivo, mas sempre me levava para questões de sucessão, questões patrimoniais, etc. Tal, porque nós estávamos, eu era pequeno, meus avós, minha avó tinha falecido, tal, e aquele inventário não tinha terminado ainda. Na realidade, eu sequer pensava em fazer direito, ela já tinha falecido. Eu terminei o ensino médio, o 2º grau, fiz a graduação, o inventário não tinha terminado, e eu que terminei o inventário da minha avó, acabei comprando a fazenda, das pessoas, até depois vendi essa fazenda para o João Paulo, que está aqui. E foi esse um conflito na minha família que despertou em mim a necessidade de conversar sobre isso. Eu nunca tive, Ivan, uma aula de governança na graduação. Na graduação, e eu tenho muito orgulho de ter estudado na universidade que eu estudei, na Universidade Católica, uma faculdade fantástica. Mas eles nunca ensinaram, pelo menos nas aulas que eu participei, como evitar os conflitos. Eles ensinavam assim, fazer inventário e tal, mas não tem como evitar o inventário? Eu só vim tomar conhecimento disso depois, com as pessoas com as quais eu me conectei. Foi assim que, então, que eu passei a lidar com a governança, e depois eu fui fazer mestrado no ano 2000, eu iniciei o mestrado aqui na universidade, na Faculdade Milton Campos, e publiquei meu livro, tempos depois, em 2005, Holding no Direito Brasileiro. E ali, em 2005, oficialmente, eu comecei a trabalhar nesse assunto. E cite qual um caso marcante na sua carreira aí, já dentro da governança, um caso que marcou para você, um caso que ele te ensinou muito, trouxe muito, permitiu que você colocasse em prática tudo que você tinha aprendido tecnicamente. Você tem diferentes casos, assim, sabe? Uns marcam por um certo motivo, em razão das dificuldades que teve. Outra, mais hilário, eu não esqueço de um dia que eu estava conversando assim com o dono de um patrimônio, e estavam os filhos tal, e ele chegou, uma pessoa, você torna amigo de todos eles, né? E ele falou assim, esses são meus filhos, mas eles são primos. Eu acho que eu não escutei direito, assim, né? Às vezes acontece assim, né? Aí eu falei, será que ele falou que é primo? Mas irmão não consegue ser primo, né? Como assim, né? E aí, no meio da conversa, e ele insistindo, e eu abordei, falei assim, olha, só me desculpe, mas o senhor fez uma observação aqui quanto a seus filhos, o senhor disse que eles também são primos, é isso que o senhor falou? Eu não vou te explicar, todo mundo tem essa dúvida. Então ele contou a história, né? Ele casou-se, infelizmente a esposa teve um acidente, veio a faltar, ele ficou com o filhinho pequeno, e tinha lá uma cunhada na casa dele, a cunhada veio para ajudar a cuidar do sobrinho, papo vai, papo vem, ele acabou casando com a cunhada e teve outros filhos, etc. E aí ele teve uma única sogra, né? Casou-se 2 vezes na mesma casa, daí os irmãos sendo primos. Uma outra situação também que me marcou foi uma sucessão, né, de uma pessoa de muito patrimônio aqui em Minas Gerais, um dos mais ricos que eu já atendi, e vários irmãos de 5 diferentes mães. Assim, eu acho que ali nós tivemos que ter muita sabedoria, e aí a gente precisa ter boa equipe para te ajudar, você não dá conta de tudo, em razão dos conflitos que estavam ali. Muitos desses conflitos, Ivan, velados. E eles acabam eclodindo aqui. E quando você consegue, minimamente, sentar numa mesa, igual estamos aqui, falar olho a olho, nos respeitando, mas dizendo o seguinte, meu amigo, não adianta você brigar. Você pode até não gostar do seu irmão, mas você é sócio dele. Então vamos nos entender, pelo menos nesse assunto aqui.
para que haja uma preservação daquilo que a família construiu. E amanhã, se você não quiser, que você se separe. Eu acho que isso aí foi a segunda família que me marcou muito. Sabe? E você se lembra de algum caso onde... Porque as pessoas confundem muito herança com legado. Você consegue lembrar de algum caso onde o pai e a mãe, talvez, fizeram um trabalho tão bom que foi muito mais fácil porque eles deixaram um legado e aí foi mais fácil trabalhar com a governança? Tem muito isso, sabe? Eu fico muito feliz porque eu acho que esse assunto, Ivan, de governança, de continuidade e legado, eu vejo muito assim, até 2020, principalmente, né, quando surgiu o Covid, eu vejo assim, as pessoas não morriam. Morria o seu amigo, o seu vizinho, mas você não morria. Aí veio aquele vírus e provou e mostrou, né, que todo mundo está suscetível a isso, né? E aí parece que a coisa ficou mais leve. E aí agora veio, mais recente, veio a reforma tributária, que mexeu no bolso. Se você não fizer nada, deixar do jeito que está, o sistema vai herdar mais do que seus filhos. E quando você encontra famílias, eu tive a oportunidade de atender uma família aqui, numa cidade próxima aqui, de Belo Horizonte, próximo a Ouro Preto, em que a família ela já tinha discutido. O que você precisava, na realidade, o que precisou ali, foi simplesmente colocar no papel aquilo que a família já tinha decidido. Estava tudo certo. E aí fica leve, sabe, Ivan? Porque, claro que... Para formalizar o que já está isso. informal. É top isso. Tem outros pontos também, né, Geraldo, que eu até falo no meu canal sobre o seguinte, né? O evento morte é um evento inevitável para todos nós. Mas eu entendo também que ninguém consegue planejar, ou seja, preparar-se para o evento morte, né? Eu acho que há um bloqueio, na minha concepção, um bloqueio mental de você não conseguir preparar para a sua morte. Mas eu falo, do mesmo tempo, que você pode... não conseguir fazer essa preparação, porque talvez por um tipo de bloqueio, mas você pode deixar preparado o seu patrimônio e esse legado pode perpetuar para os seus filhos. Na sua concepção, e a gente fala muito sobre, né, ninguém tropeça em montanhas, né? A gente tropeça em pequenos pedras, né? E também a excelência está nos detalhes, né? E a governança, eu gostaria que você citasse algum ponto assim crucial, que é a excelência da governança, em qual detalhe que você acha tão crucial? Eu acho assim, você vai deixar aqui muito mais do que patrimônio, né? Eu sempre converso com o Ivan sobre legado, né? Legado você se constrói, né? Legado é construído desde o início, desde o berço, né? Lá até no Código Civil ele fala assim: o homem ativo e probo. O que é um homem probo? Um homem que tem probidade. Probidade é berço, né? Probidade é exemplo. Não adianta, se você não for um bom pai, ou que joga um lixo no chão, você falar para o seu filho não julgar. O seu filho está vendo, apesar da pouca idade. Então, assim, probidade é berço, né? Para a família, para eu vencer na vida, eu não tenho que empurrar ninguém. Meu filho sabe de onde que está vendo aquele patrimônio, do seu trabalho, com honestidade ou não. E acaba você paga tudo aqui também. E eu vejo, João Paulo, famílias, pessoas assim que não tiveram a oportunidade de frequentar uma escola, enfim, são quase analfabetos da vida e prosperaram na vida. Tem muito isso, né? Às vezes, não estou dizendo que não tem que estudar, não. Eu acho que tem que estudar, sim. Mas só estudar, você vê muitas pessoas, muita gente que sabe tudo, está filosofando no boteco e tem que pegar um dinheiro emprestado no final do mês com um cunhado para pagar o aluguel. E você tem outras pessoas que não tiveram a oportunidade de se formar e etc., que são grandes empresários na vida, né? Porque, na minha concepção, eles entenderam a fina arte de lidar com pessoas. Se você entender isso, né? E aí você fala assim, pô, mas como isso é possível? Uma pessoa com tanta sabedoria,
que às vezes nem frequentou uma escola. Então, falar da governança, não tem um modelo de governança. Talvez a governança que é na casa do Ivan não tem nada a ver com a sua, não tem nada a ver com a minha. Cada família é de um jeito. Mas tudo tem a ver com pessoas e com relacionamentos. Nada se faz sem pessoas. A única coisa, e a vida me prova isso a cada dia, a única coisa que você faz sem pessoas é você ser feliz. Porque para você ser feliz depende de uma decisão sua. A felicidade é uma decisão sua. Sua esposa não pode te fazer feliz, seus filhos não podem te fazer feliz, suas fazendas não podem te fazer feliz, seus clientes não podem te fazer feliz. Você decide ser feliz. É a única coisa. O resto, tudo você precisa de pessoas. Tudo. Ninguém cresce sozinho, ninguém cria empresa sozinho, ninguém casa sozinho, nada. Tudo depende de pessoas. Por isso que a fina arte de lidar com pessoas tem que estar em tudo. E eu quero completar, João Paulo, a sua pergunta, a sua observação. Seguinte, nós temos que gostar dos problemas, no sentido assim, de ver no problema uma semente da solução. E às vezes, por exemplo, porque como é que as pessoas ganham dinheiro? Uns ganham mais, outros menos. Resolvendo problemas. Quanto mais marmita você vender, quanto mais matar a fome do seu cliente, mais dinheiro você vai ganhar. Então, quanto mais você resolver o problema das pessoas, qual é o seu problema? Às vezes, seu problema hoje é tomar um táxi, um Uber, não sei, né, ou comer. Quanto mais marmita eu vender, mais problema eu vou resolver, mais dinheiro eu vou. E às vezes a gente começa um negócio ali, às vezes um negócio, você acredita no negócio, tanto que você começou, ele começa ali, porque no início tudo é muito difícil, né, Ivan? Tudo é muito difícil. Sim. Aí fala, acho que isso não é para mim não, ele vai e começa outro. O cara é um excelente começador e um péssimo terminador. E aí depois reclama da vida, que não deu certo, que ele não é um cara de sorte, que nada dá certo para ele. Né? Exatamente, Geraldo. E assim, tem vários exemplos aí da sua vida e que eu me espelho bastante, né? A gente vê tanta coisa que é o seguinte, outro dia eu ouvi uma frase assim que falar sobre conhecimento e sabedoria. Qual que é a diferença dos dois, né? Conhecimento é saber que o tomate é fruta e sabedoria é que você tem que comer o tomate na salada. Então, tem um caso emblemático para mim que foi marcante na minha visão como para definir que eu estava no caminho certo, e por exemplo seu, foi um caso de São Paulo que você tinha uma oportunidade, o escritório, até então que eu trabalhava, tinha conhecimento, era um bom honorário, e aí você não aceitou aquele acordo, e depois dessa situação foi um divisor de águas, não só para a sua vida, mas também para o escritório, porque você teve um pensamento fora da caixa e que eu vejo muito isso porque essa experiência foi forjada em razão das experiências anteriores sua. Experiências que o nosso pai, de certa forma, do jeitão bruto dele, nos ensinou a enxergar fora da caixa, de sair passar um caminho e voltar por outro. Me conte sobre essa história, porque eu acho que muita gente precisa saber dessa história, que foi uma grande virada de chave do escritório e também da sua vida profissional e patrimonial. Eu gosto, professor Ivan, eu tive o meu aprendizado foi na feira, então eu vendia. Né? Eu tinha que vender, até porque eu tinha que sobreviver, né? Então tem esse papo de porque é menor, não tem isso, né? A gente, que é essa geração ali da década de 60, no início de 70, sempre foi ali muito forte isso, né? Então, trabalhei na feira há muito tempo vendendo. E vender é uma arte. Você tem que vender essa água aqui sem estar vendendo. E eu tive esse aprendizado na prática. Mesmo não gostando, quantas vezes às vezes eu chegava da festa, né? Chegava da festa, eu saía no final de semana, tal. Eu gostava também, né? De festejar. Aí chegava, não tinha esse papo. Eu chegava 2 horas da manhã, às vezes, tal. Dava hora de acordar. E lá em casa sempre se acordou muito cedo, por causa da feira, né? Meu pai me chamava, eu acabei de deitar. Não tem esse papo. Tinha que levantar e ali cortava
o dia ali trabalhando, ia para a feira, tal. E aquilo me ensinou muita coisa. Você se posicionar, né? Você saber vender uma determinada posição. Porque antes, João Paulo e professor Ivan, de você comprar essa água minha, você tem que me comprar. Porque senão você não compra água. Sim. Primeiro você tem que me comprar. E você me compra o jeito de eu apertar sua mão. Você me compra o jeito que eu me posiciono na cadeira. Se eu tenho majestade ou se eu não tenho majestade. O jeito que eu olho nos seus olhos. Você está me comprando ou não. Para depois eu vender a água. Ivan, eu estava... eu ia casar, eu casei em 10 de setembro de 2005. Então vai fazer 20 anos agora. Nós estamos em 2025, setembro agora, 20 anos. E nós tínhamos um processo grande, um processo relevante, e nós estávamos caminhando para uma negociação, onde ia se pagar um honorário muito grande. Eu me lembro, nós fomos numa reunião aqui no aeroporto, o senhor empresário veio no avião dele e pousou lá. Eu lembro, Ivan, que eu não tinha dinheiro para pagar o estacionamento. E o rapaz, né, acho que já sabedor daquela situação financeira minha, ele fez uma proposta que acho que qualquer outro aceitaria. Na época, algo em torno de 1 milhão e pouco o honorário. Que era o honorário do caso. Eu não aceitei. Mesmo sabendo na necessidade, a diferença que aquilo fazia na minha vida. Mas eu imaginei sempre assim, João Paulo, como se fosse uma mola. Eu tinha que me contrair para depois eu dar um salto. Aquele Ivan, há 20 anos atrás, virou quase 5. Diria 3 meses depois. Só que dinheiro é energia, cara. Dinheiro é energia. Papel. O que você faz com isso? Né? O que você faz, por exemplo, com nós estamos falando aqui de governança? O cara pega, às vezes, tem gente que é tão pobre, João Paulo, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro, você já percebeu? Sim. E aí, uma vez eu li uma história da Loteria da Califórnia, e eles fizeram um estudo, à época, nos últimos 10 anos, maior loteria, então, dos Estados Unidos, lá na Califórnia. O que aconteceu com os ganhadores da Loteria da Califórnia, naqueles 10 anos do estudo? 80% deles, João Paulo, ficaram mais pobres depois da loteria do que antes, porque não tinha sabedoria para lidar com o dinheiro. Né? E esse dinheiro, né, que eu comecei, então, efetivamente, assim, que deu uma alavancada na minha vida e que eu fiz multiplicar. Né? Então, assim, eu acho que tem muito o seguinte: qual a semente que você vai plantar, em qual solo você vai plantar, quais as pessoas você está se relacionando, quem é você? Você é o fruto do seu relacionamento. E isso faz a diferença. Por que você acha que eu estou colado no Ivan? Porque esse cara me dá algum conhecimento. Às vezes ele fala uma palavra aqui que não faz para ele normal, mas é aquela palavra que virou a chave aqui para mim, encaixou aqui, e ali eu vou. Né? Eu estou com dúvida, quem eu posso consultar, igual nesse caso aqui, quem eu posso consultar para me ajudar? Vou fazer um investimento, vou comprar um patrimônio, etc. Quem que eu posso? É o Ivan? Não é o Ivan. Então tá, vou conversar com o João Paulo. O que você pode me ajudar? Sobre esse ponto, Geraldo, eu sempre falo, professor Ivan, sobre o aspecto seguinte: toda vez que você tem uma dúvida de algo, sobre uma decisão, pergunte a alguém que tenha cicatriz, porque ninguém melhor do que essa pessoa para saber sobre aquele ponto que você está com dúvida, porque se ele tem cicatriz naquele caso, ele sabe todos os pormenores, as dificuldades que uma pessoa irá passar ou já passou por aquilo. Tem alguns pontos também, Geraldo, sobre lá do nosso pai, que eu acho que influencia muito o nosso jeitão, né, de tocar o escritório, tocar a vida, sobre a questão de tempo, né, a questão de respeitar primeiro o nosso tempo, mas respeitar o tempo dos outros, né? Eu acho que uma das magnitudes do caráter
além de você cumprir com a palavra, você respeitar o tempo, não só o tempo seu, mas o tempo dos outros. Quando eu digo isso, a gente tinha, né, isso era muito comum, a gente adiantar o relógio para que o nosso pai, a hora que fosse nos chamar, a gente já estaríamos acordados, né? Por conta de feira, daquelas coisas todas que a gente fazia no dia a dia, né? E hoje, assim, na sua visão sobre um aspecto assim de hoje uma pessoa realizada profissionalmente, realizada também como um homem, né, pai de família, com 2 filhas maravilhosas, sendo uma até minha afilhada, Júlia, você daria qual tipo de conselho para as pessoas para o seguinte: olha, os desafios são muitos, a vida sua não vai ser fácil, você não vai encontrar facilidade se você quer algo diferente. O que você faria? Você, olha, segue por aí. Eu acho que é por aí. Eu acho assim, que quando você nasceu, eu penso assim, sabe, professor Ivan? Acho que Deus não foi lá na maternidade e falou assim, ó, esse vai ter sucesso, aquele não vai ter sucesso. Acho que Deus não faria isso. Todo mundo nasceu igual. Você já notou? Aí você chega lá, quando a gente é pequeno, os filhos, né? Eu vejo muito, né? Percebo isso. Quando os meninos é pequenininho, não, você vai ser o que você quiser na vida. Ele está querendo dizer assim, a vida é sua, né? Mas aproveite, né? Aí, de repente, uns dão certo na vida, outros não dão certo na vida. Pô, o que aconteceu? Pera ali. O que me difere de você? Não, pera lá. O dia tem 24 horas. Então, as mesmas 24 horas, mesmo 24 horas sua. O que me difere é o que você faz de diferente nas 24 horas. Mas eu vou dizer que nem é 24 horas, Ivan. Porque dos 24 horas eu vou considerar que você dorme 8. Sobrar 16. Dos 16, eu vou considerar que você vive 8 e 8 você está trabalhando, talvez um pouco mais, um pouco menos, etc. Primeiro é gostar do que faz. Porque se você não gosta do que você faz, cara, você vai sofrer. Você está morrendo um pouco por dia. 50% da sua vida você está sofrendo. E levantar de manhã, tem gente que fala assim, não, você não fala disso aqui que dá azar, etc, tal, não conversa sobre isso aqui, não. Meu amigo, você falar de coisa ruim, sugiro que não fale. Mas por que eu não falo de coisas boas? As coisas ruins atrapalham. As coisas ruins atrapalham. As coisas boas não ajudam, não? É pensar positivamente. Eu mereço. Eu sou filho de Deus, né? Eu vou fazer a minha parte. Então, meu amigo, acorde cedo. Não tenha preguiça. Não tenha preguiça. Entendeu? Faça o seu melhor, sem empurrar ninguém, João Paulo. Para eu prosperar, para eu ganhar, você não precisa perder, não, Ivan. Nós dois podemos ganhar. O PIB só cresce. Acho que o PIB é zero só na época das cavernas. Hoje não. Eu acho que tem para todo mundo. Agora, só que você vive no Brasil. Com todo respeito, meu amigo. No Brasil, não tem lugar mais para pobre. Não tem. Todas as vagas já foram preenchidas lá pelo governo federal, que faz um pagamento mensal para as pessoas. Assim. Não tem. Você quer ser pobre e viver com dignidade? Não vai ser no Brasil. Você vai ter para Suíça, vão te dar roupa lavada, casa, etc, etc. Então, meu amigo, você tem que ter determinação, respeitar as pessoas, não tem que empurrar ninguém, mas não seja tolo. Isso, o tolo, eu aprendi com você, Ivan. Não seja tolo. O dinheiro não é importante. Quem disse que o dinheiro não é importante, meu amigo? Deixa a sua conta de luz sem pagar para você ver o que vai acontecer. Seu filho, sua mãe em casa doente, e você não ter dinheiro para comprar um remédio. Claro que o dinheiro é importante. Lógico que é. Como a minha saúde também é importante. Ela é importante enquanto dinheiro. A minha saúde é importante enquanto saúde, etc. Entendeu? Então, meu amigo, seja feliz no que você faça. Porque senão você vai ficar metade da sua vida sendo infeliz. Né? Eu vejo muito assim, Ivan. Não. Durante a semana eu levo a comida das crianças. E no final de semana eu faço o que eu gosto. E o que você gosta? Eu gosto de jogar futebol. Quantas pessoas ganham dinheiro com futebol? Por que você não vai mexer com futebol, então, se é que isso te faz feliz? Então, a primeira coisa, João Paulo,
é fazer o que você gosta. E quando você faz o que você gosta, o cara sente nos olhos. Ele sente nos seus olhos brilham. Né? E não seja preguiçoso, cara. Pare de acreditar, meu amigo, na sorte, que vai passar uma oportunidade, que vai bater. Não. A oportunidade, ela vem disfarçada de problema. Se você não gosta de problema, meu filho, dificilmente você vai prosperar na vida. E, Geraldo, qual empresa que está nos assistindo, como é que a empresa vai saber que ela precisa da governança? Porque às vezes o empresário fala, minha empresa é pequena, trabalho só eu e fulano e beltrano, e eu não preciso disso. Quem é que precisa de governança familiar? Qual empresa que precisa disso? Qualquer um que tiver patrimônio, por menor que seja, ele precisa disso. Eu acho que se você não tem nada, eu acho que você descumpriu um propósito de Deus. Eu acho que você veio aqui para prosperar. E prosperar significa ter patrimônio também. Porque quando você cresce, você leva um tanto de gente junto com você. Então, meu amigo, se você tem uma empresa ou não, mas se você é dono de patrimônio, você precisa conversar na sua casa, com seus familiares, né? Você precisa conversar na sua empresa, porque não é mais você, é um negócio, é o patrimônio. E aquilo precisa de continuidade. Porque se você deixar do jeito que está, se você não fizer nada, sabe o que vai acontecer? O sistema, meu amigo, vai herdar com certeza mais que o seu filho. Porque morrer custa caro. Então, ser dono, ser proprietário, tem que ter sabedoria. Então não tem essa de, não, governança é só para gente rico. Ninguém nasce grande. Todo mundo nasce pequeno e vai crescendo. Então, qualquer um, meu amigo, que tem patrimônio, tiver um único lote, eu sugiro você que converse com sua esposa, com seu cônjuge, sobre questão sucessória. Como é que você vai fazer isso para que esse patrimônio chegue de forma mais econômica, com mais sabedoria para os seus filhos. Se o patrimônio for maior, tudo é proporcional. Entendeu? Converse isso, procure um especialista aí de sua confiança, um cara que entenda. É o que você sempre fala. Não ande com tolos, porque senão você será um deles. Beleza? Então, pessoal, estamos terminando aqui. Esse pessoal me apertou hoje, né? O detetive imobiliário, como sempre, apertando a gente. Ivan, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, né? Você é um cara extraordinário que eu admiro muito, né? E eu quero estar sempre próximo, porque a gente tem que estar perto dessas pessoas, porque a gente sempre está melhorando, né, Ivan? Sempre crescendo um pouquinho mais. O João Paulo, ele sempre me ensina, principalmente nas redes sociais. O João Paulo está voando também nas redes sociais e eu já sou assim, mais arcaico, sabe? O João Paulo sempre está ali me ajudando. Te agradeço muito, João Paulo. Não só por isso, né, mas pelo fato de sermos irmãos, o tanto que você me ajuda, né? Eu sou muito grato à minha família, sabe, Ivan? Acho que também sem família a gente não é nada, né? Não é nada. E, né, claro que não só o João Paulo, todos os meus irmãos, mas o João Paulo está aqui e todos os meus irmãos se sintam abraçados, agradecidos agora, porque realmente eu tenho uma família e olhando para trás, caramba, minha vida é boa pra caramba, é bom demais a minha vida. Eu faço tudo que eu quero, tudo que eu desejo eu faço, mas por quê? Eu sempre tenho pessoas ao meu lado, né, e eu edifiquei sobre rochas, né? É a minha família. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Se você ainda não se inscreveu na governança familiar, eu te peço, se inscreva, sabe por quê? A gente vai fortalecer o canal, levando mais e mais conhecimento para outras pessoas que precisam disso, né? A gente sempre está trazendo especialistas aqui para que possa engrandecer ainda mais. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio. Muito obrigado.